Começar a gravar. Vamos começar com uma oração, então? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa noite, pedir a tua graça nessa hora. Nos ajude a compreender um pouco mais da tua palavra, ó Deus, e dá-nos essa sede, fome, ó Deus, de não só de aprendermos, mas de obedecermos, ó Deus, tua vontade e que nós possamos estar crescendo mesmo na graça, no conhecimento do Senhor. Eu te peço por aqueles que ainda estão por chegar, que o Senhor apresse os passos e abençoe, Senhor, esse estudo. Nós te agradecemos e pedimos também por aqueles que vão assistir depois, que o Senhor fale na mesma maneira, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, partilhar. Ah, meu Deus do céu, eu fechei o negócio. Aí que eu vou ter que fazer o negócio. Tá grande, né? Tá normal. Então, hoje nós vamos ver o comportamento nas fases, né? Essas fases de crescimento, tá? Então, aqui tem uma frase do Charles Swindoll que diz: um dos sinais indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem se tornar desagradável. É um pouco difícil, né? Às vezes você discordar de opiniões assim, sem ter uma briga. Maturidade. Hã? Maturidade. Quando se tem, não há briga. Quando não tem, aí... Porque na verdade é assim, a gente já percebe o indicativo de maturidade, porque a pessoa que é madura, ela não compra briga, né? Então ela às vezes até prefere ficar calado, Isso. né, do O jovem que encerrou a vírgula, discutir. pronto. Hã? O jovem encerrou a vírgula, nem termina a frase, ele já está retrucando. Já está discordando. Normal. Mas não é fácil, né? Na verdade, o processo da gente também desenvolver o crescimento, porque a gente parece que vem e vai, né? Então tem hora que assim a gente não é que a gente não tem maturidade, mas às vezes pega num dia que a gente não está bem, que a gente está cansado, né? Então eu acho que às vezes acontece isso. Não quer dizer que você não esteja na fase adulta, mas que talvez não esteja num bom dia também, né? Mas, no geral, por exemplo, uma pessoa que está numa fase, vamos dizer, imatura, né, infantilidade, ele não tem, é uma coisa bem geral, né? Agora, quando você tem maturidade, você tende a ter mais tranquilidade, né? Então, vamos ver um pouquinho dessa, dessa dessa fase, né, o comportamento nessa fase. Então, é, uma das formas da gente perceber em que estágio você está do crescimento é de acordo com o comportamento que a pessoa tem, né? Então, você meio que mostra um sinal, né? Seus sinais de maturidade ou não, tá? Então, Paulo, ele coloca lá em 1 Coríntios 13:11. Então, eu pedi para... Você pode ler? Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tá? Então, aqui Paulo fala que como é a característica, né, de um menino, né? Então, é uma fase do crescimento, e então pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Então, tinha o comportamento de menino, né? E aqui ele fala assim, ó, depois que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, né? Então, o Drummond Lacerda, no seu livro lá, Fora do Alcance das Crianças, A Plenitude de Deus está esperando você crescer, então ele fala
em referente a essa declaração de Paulo, de 1 Coríntios 13, e aí ele faz uma avaliação dessa postura, né, de meninice, é, que eu vou ler aqui, tá? Ele fala assim: existe um jeito de falar, pensar e sentir que é próprio de menino. Ou seja, a imaturidade pode ser vista pela vida sentimental, pela fala e pelos pensamentos. Na verdade, se alguém pensa de forma imatura, consequentemente vai falar e ter sentimentos coerentes com essa infantilidade. Contudo, Paulo nos conta que desistiu dos pensamentos, das palavras e dos sentimentos infantis. Isso nos ensina que é uma decisão deixar a imaturidade. Para crescer, precisamos decidir abandonar as coisas próprias de meninice. Achei interessante isso, porque normalmente a gente não imagina isso, né? Que, que para crescer a gente tem que ter essa vontade, tem que tomar essa decisão, né? Para sair dessa fase, né? É que tem gente que gosta, né? Gosta de ser cuidado, gosta dessa fase que é mais tranquila, porque aí você não precisa de responsabilidade, você pode ficar na boa, né? É, tipo, meio que sugando o outro, né? Então, muita gente prefere não crescer. E eu achei muito interessante como esse Drummond Lacerda ele usa então esse argumento de que a gente precisa tomar essa decisão, né, para poder sair dessa fase de meninice, parar de agir como criança, como Paulo desejou, né? Porque quando ele chegou a ser adulto, é, porque assim, tem umas atitudes que é inapropriado, né? Que você fala assim, quando uma criança, é, sei lá, chora, né? Porque caiu, se machucou, né, é normal. Mas se um adulto faz uma coisa dessa, já não fica muito legal, né? Ou sei lá, se um adulto pedir para o outro vir, vem limpar meu bumbum, né? Não, não cai bem, não cai bem, né? Porque é uma, né, é, deveria ser já adulto, parar de agir como criança e começar a tomar, né, suas próprias responsabilidades, né? É, por isso que Paulo fala lá em Efésios 4, né? Vamos ver lá, 4, 13 e 14. 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenidade de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uhum. Então, Paulo ele fala, a gente tem que deixar essa fase de meninice que é levado, né, de qualquer jeito, e a gente tem que desejar chegar nessa maturidade, nessa plenitude, nessa perfeita varonilidade, né, que ele fala que é a estatura de Jesus Cristo. Então, deixar essa fase infantil de coisas de menino e desejar as coisas de adulto, né? Se tornar como um adulto, né? Então, outra frase que Paulo fala sobre essas fases é 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças, mas adultos no juízo. Tá? Então, talvez alguns vão falar assim, nossa, o que que Paulo está falando aqui? Está meio ambíguo, né? Fala, uma hora ele fala que tem que ser adulto, uma hora tem que ser criança, como assim, né? Mas aqui, é, é no juízo, nós devemos ser adultos, amadurecidos, com maturidade, né? Então, no juízo, assim, no julgamento, nas coisas que, né, que a gente precisa conhecer das verdades, mas na malícia, na maldade, né, no pecado, ele fala que a gente tem que ser como criança, né? Porque como criança o que é? Como A criança criança, não tem criança isso.
é inocente, é pura, né? Então, é desse jeito, é na malícia, no pecado, nas coisas ruins, devemos ser como criança. Então, é um equilíbrio, né? Como a gente consegue atingir isso? A maturidade consegue manter esse equilíbrio, né? Nas coisas boas a gente tem que ser nas coisas boas a gente tem que ser maduro, mas nas coisas ruins a gente tem que ser inocente como uma criança, tá? Então vamos ver algumas fases, tá? Recém-nascido. É, então esses são aqueles que é, são novos na fé, né? Que o termo na Bíblia é um neófito, é aquele que acabou de conhecer a Cristo, né? Então, a Bíblia fala que esse neófito, né, esse novo na fé, não é apto para exercer um cargo de liderança. 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Tá? Então, o que que acontece? Se um novo na fé exerce um papel de liderança, ele pode cair nessa, porque ele não conhece todas as verdades, não sabe ainda, não tem, vamos dizer assim, sabedoria, né, de discernir o bem e o mal. Então ele pode se exaltar, ele pode ficar orgulhoso, né, porque ele vai estar exercendo um cargo de poder, né, vamos dizer assim, de liderança. Se você não tem essa humildade, se você não tem maturidade, você vai acabar se ensoberbecendo, né? Soberba. É, se achando, né? Vai se achar. Nem é e vai se achar. Então, não é bom para uma pessoa que é novo na fé exercer isso daqui para na vida natural já não dá, né? Não tem como uma criança recém-nascida, é, sei lá, exercer alguma coisa assim. Imagine na vida espiritual também, é a mesma coisa. Por mais que a pessoa seja adulta, tenha experiência de vida, né? Mas não vai estar apto para exercer um papel na liderança, tá? Esse recém-nascido espiritualmente tem essa característica. Ele tem uma dependência, ele tem uma necessidade de cuidados, né? Então, a gente pode ver aqui o que aconteceu lá em Atos 11, 19 a 23. Aqueles, pois, que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com firmeza de coração. Tá? Então, assim, houve aqui um crescimento muito grande de pessoas novas na fé, né? Então, o Barnabé, que a igreja de Jerusalém era uma igreja, vamos dizer, a igreja sede, vamos dizer assim, né? A igreja que iniciou, onde iniciou a igreja. Então, lá estavam as pessoas mais, mais experientes, mais maduras, né, na fé. Então, quando começaram a anunciar para os judeus e também para os gregos, né? Então a igreja começou a crescer e lá em Antioquia muitos foram se convertendo, né? E aí Barnabé, quando ele ouviu isso, ele ficou muito contente, mas ele ficou também
preocupado em dar cuidado e atender, né, para trazer ensinamento para poder ajudar esses bebês a crescer, tá? Então, esse recém-nascido tem essa dependência porque eles precisam de alguém para estar ensinando, porque também é assim, alguns que é, alguns podem ter ouvido a mensagem, né? E crescendo na palavra, pode ter assim ouvido, mas mesmo assim, o novo na fé, ele precisa de ajuda para mudar, né? O estilo de vida, para saber como que é o que que a palavra ensina sobre todas as coisas. Então ele precisa de ajuda. Então tem essa dependência e precisa de ajuda do outro para poder crescer, tá? Outra coisa que é uma característica de um recém-nascido é essa inocência, né? É, mesmo que ele ainda é, esteja conhecendo essa nova vida com Cristo, né? É, ele tem essa inocência, né, no seu coração, tá? Então, Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Uhum. Quer que lê Então, Isaías? mesmo que... Oi? Ah, pensei que eu já ia ler Isaías, mas tudo bem. Ah, tá. Não, é, é, aqui porque ele fala assim, mesmo que a pessoa, né, tenha essa natureza caída, quando ela conhece a Cristo, ela, né, se torna nova criatura, tá? Então, ela tem essa inocência de uma nova vida. Isaías, pode ler. Porque antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fadas será desamparada dos seus dois reis. É, quando, na verdade, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim porque Deus não queria que eles comessem da árvore do bem e do mal, né? Senão o mal ia ser eterno, né? Então, é, Deus os expulsou do jardim e aqui, quando a criança é, começa a passar a saber, a desprezar o mal e escolher o bem, então começa a distinguir, então aí que ela sai dessa fase da inocência, né? Que ainda acontece no nível da criança, tá? Mesmo que a gente tenha a natureza pecaminosa, na verdade, aquele novo na fé, ele tem essa inocência, né? Porque confia plenamente em Jesus. Então a gente até fala assim, a coisa é tudo maravilhoso, né, para um novo convertido. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uhum. Então aquele que conhece a Cristo, ele tem uma nova vida, né? Então, tudo começa de novo. Então, mesmo que você tinha uma vida de pecado, agora é uma vida nova, né? Então, é uma vida de inocência, é uma vida de pureza, né? Sem culpa, tá? Então, Romanos 8:1 fala isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos 8:33, 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou
Antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. tá? Então, assim, aquele que é recém-nascido, então ele tem essa pureza, porque a gente confia plenamente na obra que Jesus fez, então ele também não sente culpa, né? Porque Jesus já pagou tudo isso por cada um de nós. Outra característica, né, o comportamento de um recém-nascido é essa ignorância. É, Principalmente a ignorância contra o perigo, né? Eles não percebem algumas coisas. Por exemplo, uma criança, ela não sabe, por exemplo, se ela enfiar dois dedos numa tomada, vai levar um choque. Então, né, ela vai lá e não tem medo do perigo porque ela não sabe do perigo, né? Então, ou ou pelo fato de tudo eles querem, né? Quando é um recém-nascido, tudo coloca na boca, tudo quer experimentar pela boca, né? Porque é a coisa que ele conhece, né? Então, para que eles não sofram e para que eles não caiam, a gente precisa ter esse cuidado com os novos, porque eles não têm conhecimento do perigo das coisas que podem acontecer com eles, né? Então, é, os bebês espirituais não deveriam ter que buscar esse crescimento ou o alimento para eles, né? Nós que somos mais velhos ou aqueles que são mais maduros é que deveriam ajudar os mais novos a se alimentar e poder crescer e poder estar desenvolvendo suas vidas e poder estar discernindo aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Ok? Não a criança de ela ter que descobrir, né, por si só, tá? Uma outra característica é a irritabilidade, né? É uma marca dos bebês, tanto naturais como espirituais, né? Então, as crianças ou os bebês, eles se irritam quando é, tem que ter essa mudança, né? Ou não conseguem quando tem alguma, precisam se adaptar a alguma coisas novas, descobrir coisas novas, ou se tiver que mudar horário para dormir, é, né? Ou mudar o tipo de comida, ou mudar o ambiente. Os bebês, eles não aceitam essas mudanças com, é, com, com muita alegria, né? É, Quando os bebês se irritam, eles também podem, ao mesmo tempo, irritar os pais. É, Eu não sei se vocês já sentiram isso, né, quando vocês estavam cuidando, né, dos filhos, né? É, mas eu imagino porque eu às vezes fico cansada, sabe? Assim, quando tem que lidar com gente que não tem muita maturidade. É difícil, é cansativo e dá um pouquinho de irritação. Eu lembro que, assim, quando eu era mais jovem, eu cheguei a dar aula, né, de datilografia para pessoas mais de idade. Tinha que ter uma paciência muito grande, porque eles têm uma dificuldade para entender, né? E assim, eu acho que é a mesma coisa quando você vai lidar com gente imatura, né? Tem que ter bastante paciência, né? Então, Davi, quando ele escreveu o Salmo 131, ele fala que o comportamento irritável de uma criança pode ser acalmado pela atitude correta da mãe, né?
Então, pode ler para mim Salmo 131, 1 e 2. Senhor, o meu coração não se levou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. É, em algumas versões fala assim, que a alma, né, fica sossegada quando a criança, né, mama, ela fica quietinha no colo da mãe, né? Então, é, da mesma forma como a mãe acalma no seu colo a irritabilidade da criança recém-desmamada, nós também podemos nos aquietar diante das respostas que a gente ainda não tem para com Deus, né? Então, Davi está falando assim que quem cuida tem que ter essa paciência, né? E da mesma forma como o Pai Celestial tem paciência de nos cuidar, a gente também tem que ter paciência para cuidar daquelas pessoas que ainda são bebês, né? São imaturas. Eu gostei dessa frase aqui do Kenneth Hagin, né? Você quer ler, Vini? Leia. Precisamos crescer espiritualmente de tal modo que, em vez de alguém precisar chegar até nós para visitar-nos, para insuflar-nos a pressão, apoiar-nos, orar conosco e alimentar-nos, nós mesmos possamos estar lá fora ajudando o próximo. Ao chegar a hora do desmame, devemos dar graças a Deus por isso. Na realidade, se uma criança for corretamente desmamada, desviará o rosto da mamadeira na época certa. Caso contrário, estaremos com o problema de uma choradeira interminável. Então, aqui o Kenneth Hagin, no livro Crescendo Espiritualmente, ele fala que ele estimula para que a gente possa buscar esse crescimento, em vez de ficar só querendo ser cuidado, a gente procurar ter esse crescimento para poder ajudar o outro a crescer também, né? Para não ser, que nem ele fala aqui, ó, a criança que é desmamada, ela vai perceber que já não é mais hora de beber leite, que agora já está crescido, né? Então, quando ela consegue perceber isso, é porque ela está crescendo espiritualmente, né? Então, quando a pessoa, a gente vê, né? Tem gente na igreja que tem uma necessidade muito grande de ser cuidado. E ainda velho, a gente já ainda consegue perceber que tem gente que ainda quer bastante atenção, né? Que não cresceu, tá lá, né? Cresceu, não quer crescer. É difícil lidar com pessoas que não quer crescer, porque cansa, né? Cansa qualquer pessoa. Como diz aqui, é uma choradeira interminável. Mas que a gente possa estar, né, buscando essa fase, né, mudando de nível e crescendo espiritualmente. Agora vamos ver a fase da meninice. Ela tem um pouquinho mais de autonomia, mas ainda tem as características de menino, né? É, Efésios 4:12 ou 4:14, acho que já foi lido, né? Acho que já foi. No comecinho. Quer que eu leia de novo? Pode ler de novo. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganaram fraudulosamente. Uhum. Então, pensando nessa expressão, né, não sejamos como meninos que é levado por todo o vento de doutrinas, né? 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino. Isso daí também já leu. Sentia como É, menino, discorria como menino, mas logo que cheguei
a ser homem, acabei com as coisas de menino. Uhum. Então, assim, uma das características de um menino é que ele tem essa inconstância, né? É, ele coloca aqui o dom das tarefas inacabadas, né? Começa a varrer a casa, mas aí depois cansou, aí ele para, aí já vai fazer outra coisa. É, eu lembro que eu era assim, eu não gostava de limpar a casa, eu limpava metade, aí me distraía com outras coisas e mudava já de tarefa, aí ficava inacabado. Né? Então, essas são coisas de menino. Começa a lavar louça, aí não termina de lavar louça, aí vai assistir televisão, né? Então, coisas de menino, né? Quer brincar, quer fazer outras coisas, então ele não termina as tarefas. É uma inconstância. Fica agitado de um lado para outro, né? É, na verdade, Paulo fala que isso é um sinal de maturidade, né? E não é só de fazer as coisas, mas aqui, quando ele usa esse termo, agitados de um lado para outro, no grego é aquela palavra pludonizomai, que significa ser agitado pelas ondas, e o Strong traduz como ser agitado mentalmente. Então, é levado por uma instabilidade também na questão doutrinária, né, daquilo que a gente entende que é a verdade, os princípios que a gente tem que seguir. Então, é uma pessoa que é levada por qualquer vento de doutrinas. Então, aí que Paulo fala que é uma característica de imaturidade. Quando você não conhece aquilo que é a verdade, então você é levado a qualquer coisa, né? Qualquer coisa que as pessoas falem, você acredita e você vai atrás. Então, tem essa inconstância, né? É, o capítulo 12 de Atos, né, fala de João Marcos, que ajudaram, ele foi auxiliar de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Pode ler, Atos E 12. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Tá? E aí, quando eles tiveram uma outra viagem missionária, a gente vê que eles levaram novamente João Marcos. Atos 13, 4 e 5. E, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Mas aí aconteceu uma coisa que chegou um determinado momento, o João desistiu de continuar a viagem. Ele abandonou, vamos dizer assim, a viagem. Atos 13, 13. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele foram a Perge, cidade da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. A gente não sabe quais razões que fez o João desistir. Não sei se estava cansado, se ele estava doente, se ele desanimou. Ele desistiu, né? E aí, depois disso, teve uma grande briga entre Barnabé e Paulo, né? Porque o Barnabé, ele, tudo bem que ele era primo de João Marcos e ele continuava querendo que chamar o João Marcos para poder fazer a viagem. Mas Paulo, ele não queria. Paulo discordava. Então, em Atos 15, de 36 a 41, mostra aqui a grande desavença e que ocorreu uma separação entre Paulo e Barnabé. Pode ler. E alguns dias, não, tá certo. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos,
por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então, alguns falam assim que Barnabé teve mais paciência, né? E Barnabé que tinha um coração mais assim de alguém que dava oportunidade, mas Paulo foi meio duro, né? E alguns falavam que Barnabé era mais assim, vamos dizer assim, que era mais misericordioso, não sei, ou melhor que Paulo, né? Mas eu acho que não foi bem assim, né? Eu acho que aqui Paulo quis mostrar que, porque Deus levantou Paulo, né? Se a gente olhar para o ministério de Paulo e Barnabé, a gente vê que a partir desse momento Paulo que tomou a frente. Barnabé discipulou Paulo, Barnabé ajudou, capacitou Paulo, mas quem trouxe, vamos dizer assim, a maior parte dos ensinamentos, né, no Novo Testamento é Paulo. Então, as cartas são de Paulo, né, para várias igrejas, foi Paulo que escreveu. Barnabé não tem nenhuma carta, não tem nenhuma carta do Barnabé, né? Ele pode ter ajudado Paulo nesse caminho, mas quem realmente foi é, é, para assim que Deus escolheu foi Paulo, né? É, na verdade, Paulo ele não desistiu de João Marcos, porque se você olhar nas cartas de Paulo, tem 3 episódios que Paulo fala de Barnabé ou de Marcos, tá? Então eu vou dar a passagem para você, tá? Colossenses 4, 10 e 11. Não tem aí que eu não anotei. 10 e 11. Colossenses 4, 10 e 11. Aristarco, meu companheiro de prisão, saúda-vos, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, que são os da circuncisão. Estes somente são cooperadores no reino de Deus, os quais me foram para consolação. Agora, 2 Timóteo 4, 11. 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é muito útil para o ministério. E Filemão 1, 24. Filemão 1:24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Hum? Não fala de Marcos? Não, só falou de Epáfras. É, 1, 24? É? 1:24. Aqui ele cita Marcos, Aristarco, Demas e Lucas como os cooperadores, tá? Mas, de todo jeito, o Paulo estava citando o Marcos em todas essas cartas, dizendo como ele foi útil para o ministério, como ele foi, assim, encorajador, né? Então, assim, na verdade,
o Paulo não estava é, deixando o João Marcos de lado, né? Assim, é, assim, estava deixando de lado, sim, mas assim, não no sentido de abandonar e não querer que ele voltasse para o trabalho do Senhor, né? O Paulo, na verdade, ele estava esperando que o João Marcos pudesse sair dessa fase de criança, de menino, para maturidade, né? Então, o Paulo reconhecia que ele tinha chamado e ele dizia: eu não vou desistir de você, né? Mas você ainda é menino e eu vou esperar você crescer para depois te dar mais novas oportunidades. Então, o que que Paulo quis dizer? Que os meninos na fé, né, que eu coloquei aqui, meninos na fé, eles não precisam ser poupados de serviço, mas eles não apresentam condições de assumir determinadas responsabilidades, né? Então, você pode deixar eles trabalharem, mas é, é, não colocar em cargos de muitas responsabilidades, porque eles não vão conseguir cumprir, né? Às vezes eles talvez vai aprender, a não ser que você faça junto com eles, né? Então, é difícil, né, você lidar com pessoas muito imaturas, porque eles vão desistir, eles vão desistir do trabalho, infelizmente. A gente sabe que eles não têm é, muita perseverança, né? Muita força, sim, tá? Ah, outra característica do menino é que ele tem essa curiosidade, né? É, o... Mas essa curiosidade tem dois lados. Pode ser um lado positivo, como pode ser um lado negativo, né? Porque além de, assim, é positivo porque ele tem desejo de aprender, quer fazer, fazem perguntas, querem descobrir as coisas, mas também ele pode tentar descobrir as coisas erradas e aquilo que não é bom, né? Então, é os dois lados, né, que tem dentro dos meninos, né? Essa curiosidade, esse desejo de descobrir, de aprender, e mesmo que conheça um pouco da verdade, mas como eles não têm muita maturidade, então eles acabam deixando de lado, né? Tá? Então, tem o lado bom e o lado ruim, tá? Dessa fase. Outra característica da imaturidade, né, dos meninos é a tagarelice, né? Essa fase eles desandam a falar, mas alguns mais do que o outro, né? E aí tagarelice é um sinal de maturidade e também de carnalidade, tá? Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Tá? Então, Provérbios, ele fala muito da língua, né? E até tem uns versículos que ele fala assim: se você se calar, você vai ser tido como sábio. No muito falar, você vai soltar bobagem, né? Então, aqui três tipos que a gente descobre sobre o pecado cometido da língua, tá? Então, primeiro, desse falar demais, um dos pecados de falar é maledicência, tá? Você fala mal dos outros. Segundo, é você falar vaidades, né? Ficar contando vantagem, você ficar se, se autopromovendo, né? Então, quem fala demais, ele fica falando mesmo,
né, das suas conquistas, daquilo que você tem, então acaba falando as suas vaidades. E terceiro, que você pode pecar é falar tolices, né? Quem fala demais vai falar o que não deve. Como diz, né? Boca fechada não entra mosca. Ai, ai. Mas às vezes eu me preocupo, né? Porque eu já vi gente que só tem papo, né? É difícil, né? Essas pessoas, porque você não vê vida, mas você só vê papudo, né? E tem gente que não consegue se controlar, né? Infelizmente. E a gente precisa. Tem um versículo que fala: põe guarda, Senhor, na minha boca, né? Então, às vezes a gente precisa fazer essa oração: Senhor, me ajuda a não falar o que não deve, né? Porque o muito falar a gente acaba pecando mesmo, né? Não tem jeito. Ai, ai. Outra característica da meninice é ciúmes e contendas. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, 1 e 3. Pode ler. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não ainda segundo os homens? E não andais segundo os homens? Uhum. Então, Paulo fala aqui, é, né, que uma característica de criança, né, é esses ciúmes e contendas. Na verdade, ciúmes e contendas é uma marca de uma carnalidade, né? Paulo mostra lá a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, né? E alguns poderiam até dizer, nossa, né? Quanto mais dons, mais maduros. Nem sempre, né? E aqui, olha, a igreja de Corinto era a igreja que tinha mais dons, era cheia de dons, mas cheia de carnalidade. Não é, não, o fato de ser cheio de dons não reflete a maturidade, né? Porque, na verdade, mais do que os dons, a gente precisa que seja gerado em nós os frutos do Espírito. Que os frutos do Espírito é a vida de Cristo em nós, né? É uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Então, Paulo estava dizendo lá na igreja de Corintos que esses que eram meninos espirituais, né, que eram carnais, na verdade, né, eles estavam tão preocupados com as coisas deles mesmos que aí ele mostra ali a carnalidade dessa igreja por causa das divisões, por causa das brigas, né? Por causa desses partidarismos, né? Então ele fala assim, porque você vê uma pessoa com muita unção, não quer dizer que ele é maduro. É triste, né, a gente falar isso, porque a gente gostaria de dizer, nossa, aquele lá é um homem de Deus, porque tem uma unção, né? Mas se você vê essa mesma pessoa que é um homem de Deus, que tem unção, mas briga com as pessoas, né? Chega em casa, distrata a mulher, né? Então ele está refletindo a carnalidade, está refletindo a meninice, né? Você tem conhecimento da Bíblia, mas você briga com o seu irmão, então você é menino, você ainda é imaturo, né? Porque quando você é maduro, você vai saber trabalhar em equipe. Você vai entender que
você não pode fazer nada sozinho, né? Os imaturos, eles elegem os seus preferidos e desprezam os que não preferem, né? Amam aqueles que gostam e desprezam aqueles que eles não gostam, que não se identificam. Esses são imaturos. Mas aqueles que são maduros, eles sabem que a obra de Deus não é feita só de uma pessoa só. Ele consegue trabalhar em equipe, sabe que precisa um do outro, né? Precisa do outro para crescer, precisa do outro para fazer a obra de Deus. Então, os imaturos não. Os imaturos querem andar sozinhos, muitas vezes, têm essa mentalidade de independência, não pensa na interdependência, né? Os imaturos gostam de glorificar uma pessoa, mas os maduros entendem que o conjunto é melhor, né, do que uma pessoa sozinha, tá? Então, é, quando você vê ciúmes e contendas, né, essas divisões, brigas, competições, então pode ter certeza que a pessoa é imatura, né? Porque quando a pessoa atinge uma maturidade, a gente não quer, por exemplo, a gente não quer se sobressair, a gente quer que Deus seja glorificado, né? A gente quer fazer tudo para agradar a Deus. Então, por isso que você não vê essa atitude de uma pessoa madura. A pessoa madura, ela não vai ficar competindo pelo espaço. Ela vai deixar o outro, né? E outra característica da imaturidade, né, da mesminice, é o egoísmo. Filipenses 2:3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, eu tenho pensado, sabe, não é fácil. A característica de Jesus é que ele era humilde e manso, manso e humilde, né? Era a característica de Jesus. Quando Jesus fala assim: Vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, né? É manso e suave. Sou humilde e manso, né? Jesus era humilde e manso. É, pensando, porque aqui, quando Paulo fala lá aos Filipenses, para não fazer nada por egoísmo, nem vanglória, né? Nem vaidade, ou você considerar o outro mais do que você, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. Porque tá todo mundo meio que querendo seu espaço, seu pedaço, né? E a gente fica meio que disputando e batalhando para sobreviver neste mundo mal, né? Mas aquele que é maduro, ele considera o outro, ele considera o outro, tá? Vamos ver lá, Tiago. Tiago 3, 14 a 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Hum. Então, esse não é um coração de alguém que segue a Cristo, tá? Então, o egoísmo é aquele que deseja as coisas para si, né? Porque o egoísmo é aquele que pensa só em si mesmo, né? E não pensa no outro. E esse não é uma característica daquele que é de Deus. Então, quanto mais
imaturo você é, mais egoísta você se torna, né? Então você busca as coisas para si mesmo. Infelizmente a gente, esse é do ser humano, né? Então aquele que está cada dia mais perto de Deus é que consegue ir deixando essas características, né, de um ser carnal, tá? Então, aquele que está cada vez mais perto do Espírito Santo, caminhando com ele, vai deixando essas coisas de meninice e desejando as coisas de Deus, né? Então, essas são as características de quem é imaturo. E eu vou parar aqui e eu vou deixar as outras duas características para a semana que vem, porque já deu o horário. Mas não é uma coisa agradável, né? Essas características eu fiquei quando eu estava preparando, fiquei pensando quantas coisas, né? Ou será que nós ainda somos menininhos ou a gente já tem a maturidade? Ou a gente está nesse processo, ou a gente tem desejado, como Paulo fala, né? Deixei de querer as coisas de menino e agora eu desejo as coisas, né? De adulto, né? Então, que a gente possa estar pensando nessas características e que a gente, Deus possa estar nos tratando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar assim que são coisas muito complexas porque envolve o eu, assim como envolve o coletivo. Mas que nem você fala assim, as fases, todos passam, que nem a gente fala. A gente nasce criança e morre criança, por isso que o velho hoje Uhum, se torna uma pessoa carente, dependente, porque ele fica, apesar de toda experiência, aprendizado, ele se sente inseguro nos atos, né? uhum, Essa é outra coisa que eu falo assim, indiferente das fases, criança, adolescente, adulto e velho, assim como também falo individualmente, coletivamente, assim como eu falo também, o mundo carnal e o mundo religioso, são duas frases que são assim em tudo. Resiliência e empatia. Só que a gente sabe por onde o caminho, como fazer. uhum, Mas eu vejo que muitas vezes a fraqueza, a falta de fé, e às vezes a gente tem que pedir muito para que o Espírito Santo se manifeste, dando sabedoria e uhum, mostrando a forma que somos falhos em todos os momentos, nas palavras, nas atitudes. E, e é complicado, porque você fala assim, individualmente, em muitos casos a gente tem um controle, né? Mas quando a gente está em coletividade, dependendo em que companhia estamos, a gente tende a ser fraco, né? Isso que é complexo. É isso. eu não quero desencorajar ninguém, né? Não quero que seja assim uma coisa que seja um peso, né? Porque a gente está no processo, né? E eu acho que o mais importante é esse desejar crescer, né? Desejar essa maturidade. Às vezes a gente pode ter experiências com Deus, né? E a nossa fé, né, é fortalecida, mas, por exemplo, tem algumas questões nossas emocionais que a gente ainda não conseguiu crescer, né? Então vai ter assim, talvez uma fé forte, mas a parte emocional ainda está precisando de amadurecer, né? É, então a gente vai ter áreas das nossas vidas, talvez que vai precisar, né?
de que Deus esteja tratando. Mas eu acho que o que o Vini colocou, né, de não desanimar, né, de se manter resiliente, de se manter firme, de ser perseverante, né, nessa caminhada e nessa busca. Então, eu fico contente de vocês estarem aqui nesse estudo, quando podia estar fazendo outras coisas, né? Então, vocês têm escolhido a coisa que é certa, a coisa que é boa, que é a palavra de Deus. Então, isso com certeza vai trazer crescimento para, né, todos nós. Alguém mais quer falar alguma coisa? César, Felipe? Então, vamos orar, tá? Obrigada por estar. Então, as outras duas características, jovem e adulto, nós vamos ter na semana que vem. Tá bom? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Sei que a caminhada não é fácil, mas o Senhor tem sido tão gracioso com cada um de nós. Obrigado por cada vida aqui que tem desejado aprender, desejado conhecer-te mais e desejado, Deus, ter esse crescimento, essa maturidade, Pai. Então, eu peço que o Senhor desvenda os olhos de cada um aqui e cada dia mais possa se revelar no coração de cada um. Nós agradecemos, peço pela noite de descanso, peço em especial nesta noite pela Beth, que o Senhor dê um conforto e cure, Senhor, sua coluna, tira todas as dores e mal-estar, que o Senhor possa estar abençoando sua vida. E lembramos dos outros nossos irmãos enfermos, Ricardo, Yoshihiro, Keiko, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando as suas vidas também. Ser com cada um de nós. Abençoe também este final de semana, o Adore, todas as atividades que teremos, ó Deus. Nós entregamos mesmo, porque queremos ver que haja sede, busca, Deus, na vida da tua igreja. E haja unidade e haja companheirismo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecidos. Amém. Amém. Tá. Domingo vai ser bem intenso, viu, gente? Tá gravando. Ah, é. Desligar aqui.